Qual é o seu nome e sua turma? Meu nome é Lívia, eu sou do primeiro E de zootecnia. Você sabe o que é o capacitismo? Eu sei. Mas só explicando, o capacitismo é o preconceito com pessoas com deficiência. Aí eu vou te passar 5 perguntinhas para você responder. Tá bom. Primeira, você já passou por alguma situação em que se sentiu discriminado ou desrespeitado por causa da sua deficiência? Como foi? Eu já sofri isso fora da escola e dentro da escola. Porque o negócio é que as pessoas acham que só porque você tem uma deficiência, alguma coisa que te incapacita de fazer algo que é normal para eles fazer, eles já acham que você já é anormal, que você não pode fazer uma determinada coisa ou uma determinada profissão, exercer um cargo. Por exemplo, a minha doença que eu tenho, ela afeta o emocional, afeta a mente, o cérebro. Eu já sofri com preconceito por estudar aqui no IFES pelas coisas que eu tenho, porque eu não tenho só ansiedade, eu tenho várias outras coisas que agregam, eu tenho um transtorno e tudo. Então isso tudo influencia muito, e quando as pessoas descobrem isso, elas usam isso contra você para poder te incapacitar e te deixar menor, porque é isso que elas querem te ver menor, para baixo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu já sofri. Agora, como eu me senti, eu não me senti triste, eu me senti mal comigo mesma. Eu não me senti chateada com as outras pessoas, eu não me senti mal comigo mesma. Eu coloquei a culpa em mim, por não conseguir. E sabendo que não é culpa minha. E também não é culpa das outras pessoas não conseguir fazer as coisas. É mais que, assim, é ruim você sofrer esse tipo de coisa, porque você cobra muito de você mesma uma coisa que você não é que você não consegue fazer, é que você vai fazer com dificuldade e às vezes, muitas vezes, precisam de auxílio. Tá, obrigada. Agora vamos para a segunda. Quais atitudes você gostaria que as pessoas tivessem mais no dia a dia para promover a inclusão? Não é nem eu ia falar a respeito, mas o que elas precisam ter mesmo é empatia, porque muitas não pensam o que a pessoa passa e como ela se sente, e o mundo está muito sem empatia. E empatia, ela move muitas coisas. E o respeito também, porque não é fácil você suportar todos os dias e pelo resto da sua vida uma coisa que você vai ter que conviver com ela e ainda ter que suportar o preconceito que as pessoas sentem em você ser diferente. Questão 3. O que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre a sua vivência? Olha, como no meu caso é uma parte neurológica, eu queria que as pessoas entendessem que por eu ter essa dificuldade, não quer dizer que eu não vou conseguir executar certos cargos. Não quer dizer que por eu ter uma deficiência, que eu não vou conseguir estudar, que eu não vou conseguir ter uma carreira profissional. Só quer dizer que eu vou ter dificuldade. E eu queria que as pessoas tivessem mais empatia e paciência, porque é uma parte que muitas vezes as pessoas riem, fazem chacota, fazem piadas, para elas mesmas poderem rir da desgraça que você tem que viver todos os dias. E isso é ruim, porque imagina se fosse com você ter que viver todos os dias com uma coisa que você vai ter que suportar pelo resto da sua vida e não poder tirar aquilo de você. A gente nasce não querendo ter uma doença, a gente nasce querendo viver, querendo ser feliz, querer ser saudável. E assim, uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem é que eu não sou uma pessoa que se doentia, que vai ficar se vitimizando. Eu vou lutar pelo que eu quero. Se eu quero estudar, eu vou estudar. Se eu quero ter uma carreira profissional, eu vou ter. E eu vou lutar por isso. E eu não vou me importar com o preconceito que você tiver sobre isso. Tá, agora a questão 4. Você sente que os espaços como escola, transporte ou eventos são acessíveis para você? O que você acha que ainda precisa melhorar? Olha, na verdade são acessíveis sim. A escola ela me deu muito acesso a muitas coisas, me deu muito suporte. E eu não posso falar que a escola não me deu suporte, porque isso seria mentira. Olha,
Em questão de transporte, eu não falo que não é acessível, porque eu não sou muito de pegar transporte. Mas que deveria ter sim. Porque se uma pessoa passa mal lá dentro, eu não sei como é que vai ser a ação do motorista, mas e a ação das pessoas que estão em volta. Porque não adianta a escola promover, o ônibus promover uma acessibilidade e as pessoas que estão em volta não colaborarem com isso. Porque é a mesma coisa do que eu sofro e muitas pessoas sofrem aqui na escola. A escola dá acessibilidade, dá tudo. A NAPNE é um exemplo disso, é acessível para pessoas que têm alguma coisa. Mas as pessoas que estão em volta, as pessoas que estão no ambiente, elas não dão essa ajuda, elas não dão esse suporte. Elas, tipo assim, não é da minha conta, eu não tenho que ajudar, então assim, eu não preciso fazer nada. É meio que isso que elas pensam. Elas são ignorantes, são impacientes, não têm empatia e muitas vezes preferem julgar e fazer piada sobre isso. E elas acham que é engraçado. Só que não é engraçado, você tá parecendo um idiota, porque a única coisa que você tá parecendo é uma pessoa insensível, fria, e o incapaz dessa situação não é a pessoa que tá sofrendo esse tipo de preconceito, é você, porque você é o único incapaz que você tá sendo de não poder ajudar essa pessoa. Então, o que deveria ter é mais ajuda, as pessoas têm que se conscientizar que elas precisam ajudar essas pessoas. Se a pessoa está passando mal, ela tem que dar uma assistência. Se a pessoa está passando por alguma coisa, ela tem que ajudar. Se a pessoa tiver algum distúrbio, alguma coisa assim, e elas perceberem, não é julgar, é ficar na sua, entendeu? Não é fazer piada sobre isso, não é assim, e elas perceberem, não é julgar, é ficar na sua, entendeu? Não é fazer piada sobre isso, não é fazer preconceito, não é fazer sobre nada. As pessoas não fazem isso, elas preferem julgar, ter preconceito, e isso é ruim, isso é muito ruim, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente de escola. Tá, e com isso tudo, o que você acha que ainda precisa melhorar? O convívio das pessoas. E muitas vezes também a escola e o trabalho. Porque em algumas escolas tem a disponibilidade, mas eu conheço muitas escolas, a minha cidade é uma também, que não tem acessibilidade para essas pessoas, não tem um núcleo para essas pessoas, não tem um convívio onde elas podem conviver juntas, não tem um suporte para essas pessoas. E quando tem, são pessoas que estão desinteressadas em ajudar elas, são pessoas que não fazem elas se esforçarem, elas precisam se esforçar, precisam lutar pelo que elas querem. Elas não ajudam, não fazem elas quererem lutar, não fazem elas terem força de vontade, só fazem o trabalho por elas e deixa elas passar de ano e vida que segue. Isso não pode acontecer. Essas pessoas precisam de ter incentivo para querer viver, porque na vida ninguém vai ter dó delas, infelizmente. Ninguém vai querer ajudar elas. E elas precisam saber disso. E elas precisam se conscientizar que elas mesmas precisam se esforçar para caber no meio onde elas estão convivendo. Sim, agora a quinta pergunta. Tem alguma experiência positiva que você viveu e que te fez sentir incluído ou respeitado como pessoa com deficiência? Eu tive sim. Uma foi na escola e na minha igreja, que é uma experiência pessoal. Mas vou falar na escola e vou falar da minha experiência na igreja. A minha experiência na escola foi a NAPNE, que me acolheu. E eu mesma não sabia desse problema que eu tinha. Eu só fui descobrir esse ano, só fui diagnosticada esse ano. Eu já tinha decorrência de várias outras coisas em vários outros anos, mas nunca fui diagnosticada, meus pais nunca me levaram para um psiquiatra. Mas quando eu fui diagnosticada, as primeiras pessoas que foram me receber foi a NAPNE. E eu fico muito feliz, porque são pessoas que têm disponibilidade. E quando não tem, elas arrumam disponibilidade para poder te ajudar. Embolei um pouco, fiquei um pouco nervosa. Mas essas pessoas, elas são pessoas que, além de ter empatia, elas têm respeito por você. Elas te respeitam, elas te querem por perto, elas querem a sua ajuda e elas querem te ajudar ainda. Elas te dão aquele incentivo para você continuar e fazer tudo que você acha que você não é capaz de fazer. E a minha experiência na igreja foi que quando eu tive uma crise de pânico e de ansiedade na igreja, eu fui muito bem acolhida, eu não fui julgada. Porque muitas vezes
algumas religiões julgam e falam que a pessoa está com falta de Cristo, está com falta de fé e fez algum pecado para merecer isso, mas não, a minha igreja me acolheu e eles foram muito legais comigo, eles tiveram muita empatia comigo. Isso me deixou bastante emocionada e contente de saber que eu caibo num lugar como todos os outros. Obrigada.